Saudações! Hoje vocês vão ouvir uma conversa sobre o Levante Popular da Juventude. Segundamente, gostaria de me desculpar pela qualidade do áudio, que a conversa foi gravada numa praça, então tem muito som ambiente, mas é isso, eu acredito que dá para ouvir bem, apesar da interferência do som ambiente. E vale a pena conhecer se você ainda não conhece esse movimento social recente. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail para contato@politicast.info ou deixar comentário no site mesmo, no politicast.info. Também recebemos contribuições para a manutenção do podcast e para a divulgação tanto do podcast quanto de conscientização sobre a importância da política, lá no Padrim. No Padrim. Então, se você quiser e puder colaborar com a partir de R$ 1 por mês, é só ir lá e cadastrar sua contribuição. É isso, fiquem com o episódio. Eu sou o Carlos Galdino e tenho como convidadas hoje... Sou Maria Ingrid. Eu sou Miriam. Somos do Levante Popular da Juventude. E vamos lá. Está começando o Politicast. Primeiro é bom apresentar o Levante mesmo, né? O que é o Levante exatamente? Quem está envolvido em movimentos sociais, quem acompanha as ocupações mais de perto no final do ano passado pelo Brasil, deve ter visto a atuação do Levante de alguma forma. O que é o Levante exatamente? O Levante é um movimento social que é autônomo, ele não tem vinculação com partidos políticos e ele visa organizar a juventude das universidades, das escolas e das periferias e também do campo em prol do projeto popular para o Brasil. De uma forma bem resumida seria isso, mas é organizar mesmo a juventude e abrir um leque para a visão política do país e fazer com que a juventude ela se interesse pelo futuro do país em todas as áreas, vamos dizer assim. Então o Levante ele atua especificamente na juventude, né? Isso. Isso. Tanto que o nome dele completo é Levante Popular da Juventude. Isso. E o Levante ele se organiza por células, né? Que são dentro da comunidade que você quer estar atuando, por exemplo, na periferia. Se você quiser estar montando o Levante, você pode estar abrindo uma célula, que pode ser no máximo 5 pessoas para estar nesse processo de organização dentro da sua comunidade. E também se organizamos dentro das escolas por célula também, e na universidade por células também, né? E sempre com esse limite de 5? Isso. Não, a gente pode até fazer mais, né? Só que a gente prefere estar fazendo em 5. Não é exigência, é uma recomendação só. Para um acompanhamento melhor, porque as células elas servem para estudar, para promover as atividades. Então, com esse número hipotético de 5 pessoas, é possível ter um acompanhamento maior, entendeu? De frequência daquelas pessoas nas reuniões, e também porque a gente usa as células para se entender enquanto pessoas, para entender, por exemplo, nós temos uma célula e você começa a não participar tanto, a gente vai querer entender por que você não tá indo, se há algum problema na sua vida, se há algum problema do movimento, alguma coisa assim. Então, com um número muito grande... Helicóptero está passando aqui para atrapalhar a gente. Com um número muito grande de componentes, fica um pouco mais difícil esse acompanhamento, entendeu? Um número pequeno, por outro lado, deve sobrecarregar, né, cada participante, se for um número pequeno demais. Não sobrecarrega porque como são várias células, é uma escala que tem como a gente pegar essas outras então, atividades, essa demanda a gente consegue compartilhar com as outras células para estar podendo ajudar, entendeu? Então essa recomendação não é que seja exatamente 5, é que não. seja até 5, não é isso? Assim, se recomenda que não passe de 5, mas se for menos também não é um problema tão grande quanto seria se fosse mais.
Isso, e também se for mais, a gente também não tem problema nenhum, pode tocar a frente aí. Porque além dessas células, a gente vem com frentes, que é a frente estudantil, a frente territorial e a frente camponesa, né? Que é onde eles podem estar se dividindo e a gente está compartilhando as demandas e atividades. E como a gente também consegue monitorar nossas células, que estão espalhadas na periferia, na escola e dentro da universidade e no campo. Então a gente tem essas frentes. Além das frentes, a gente tem os coletivos, que é o coletivo LGBT, o coletivo de mulheres, o coletivo de negritude, entendeu? Aí, além dos coletivos, a gente tem também a frente de agitação e propaganda, de comunicação. Que são transversais, né, que assim, se relacionam com toda a estrutura do Levante, né? Isso. Essa frente de agitação, comunicação, ela pega no todo do Levante. Esses espaços dos nossos coletivos, eles são compostos por todas as células. Por exemplo, eu quero participar, eu como Ingrid, eu participo do coletivo de mulheres, porque é algo que me representa, entendeu? A Miriam já pode estar participando de negritudes, entendeu? Por ela ser negra e ela defender as causas da negritude. Não que eu não defenda, mas a gente tem essa parte do coletivo de estar pegando todos das células, entendeu? Então é como a gente consegue também estar juntos e vendo quantas pessoas tem dentro do Levante, entendeu? Por essas questões dos nossos coletivos. A gente também tem, no caso, a questão da agitação e propaganda, que é algo muito forte dentro do Levante, que a gente faz esse trabalho de base, que a gente acha muito melhor dialogar com a sociedade através das nossas paródias, das nossas danças, do nosso da batucada, do picho, isso, do grafite, entendeu? Então a gente dialoga melhor através disso, que é nossa agitação e propaganda. É a linguagem da juventude, né? Isso. Não adianta a gente chegar e falar meia hora de palavras difíceis, ser a pessoa mais eloquente que tem do movimento e a pessoa que está te ouvindo não entender nada que você falou. Não ficar nenhuma sementinha daquilo ali que você tentou plantar. Então, como o Levante ele se organiza nessas três frentes, a gente tem que saber quem são as pessoas que nós vamos ter, quem são os sujeitos que vão nos ouvir. Então, a gente não pode chegar na periferia com a fala do universitário. A gente não vai chegar também na faculdade e falar do jeito que a gente fala na periferia. Então, cada espaço tem o seu modo de se comportar, cada sujeito a gente tem que abordar de uma forma diferente. Mesmo que a mensagem seja mais ou menos a mesma, né? É. A forma de passar tem que ser adaptada. Exatamente. E para a sociedade, de um modo geral, o Levante enxerga que a agitação e propaganda é o melhor caminho, porque é o que vai atingir ali o trabalhador e a trabalhadora, vai atingir o jovem, vai atingir o idoso, vai atingir a todos que estão ali naquele espaço, que vão ouvir a nossa paródia, que vão entender, que vão dizer, oxe, o que é que esses jovens estão aí falando dessa música que eu conheço, não sei o quê, e vão prestar atenção nisso, entendeu? E não pegar um microfone no ato e passar meia hora falando, sendo que ninguém está nem aí. Então eu acho que essa é a base do Levante, assim, é levar a mensagem. Como é que a gente vai levar a mensagem? Da melhor forma possível. Depende de quem vai nos ouvir. E nós como juventude, além de pegar bastante a atenção da juventude nas nossas agitações e propagandas, a classe trabalhadora adora, assim, sabe? A gente às vezes vai fazer nossos scratch e a gente olha senhoras, senhorzinho lá do nosso lado, dando força, pedindo que a gente não pare, que continue aí tocando a luta com essa agitação e propaganda. Que é através de místicas, as nossas místicas, nossas cirandas, que são bastante repercutidas aí, né? Na luta mesmo, que a gente também pega com o pessoal do MST, que é a nossa inspiração como movimento, que é o que toca a gente mesmo pra frente na luta, né? Que é os nossos companheiros e companheiras do MST, que dá essa força, esse apoio aí pra gente e nossa inspiração diária.
porque na verdade o MST é o berço do Levante Popular da Juventude, né? Vou explicar também o que é o escracho, né? O pessoal que não sabe, né? Os chamados escrachos são, vamos falar assim, uma denúncia não para os órgãos que cabe julgar, mas uma denúncia para a população. Escrachar alguém é dizer o que aquela pessoa fez para a sociedade, porque nós sabemos que houve uma ditadura civil-militar no Brasil e que não é preservada a memória dessa ditadura. As pessoas não sabem quem foram os torturadores. Inclusive e nem os torturados. A anistia cobriu eles também, né? Que não era para ter acontecido. Exatamente. Então, o Brasil ele não tem essa prática de conservar a memória da ditadura. Então, a primeira ação do Levante foi essa, de escrachar os torturadores. E como se deu esse escracho? A juventude foi lá, na porta do torturador, e foi todo mundo com faixa, pichou na calçada: aqui mora um torturador, e fez muita agitação e propaganda para falar para todo mundo que ali, naquele lugar, morava, porque ele se mudou de lá depois disso. Na ocasião, né, morava. Morava um torturador e que ele não tinha sido julgado pelos crimes cometidos. Então, ninguém sabia quem era aquele homem, o que ele tinha feito. Sabia que ele era aposentado, que ele era um homem de bem, né, da sociedade brasileira, pode colocar um assunto bem grande aí nesse homem de bem, mas não sabia quais tinham sido as práticas dele daquele momento. Eu já até falei em outro episódio, né, em algum momento tem que puxar uma pauta só falar desse tal de homem de bem, né? Que é um conceito horrível que tem. É verdade. Mas continua aí. Então, foram faixas, batucadas, Panfletagem, né, que a gente também... Aí depois desse escracho dos torturadores, teve o escracho ao Bolsonaro, que foi jogado glitter nele durante a entrevista. Teve o escracho... adorado, né? É porque é pelas pautas dele na questão da LGBT, né? Isso, pela homofobia, LGBTfobia. LGBTfobia. Foi no Eduardo Cunha, no aeroporto, foi jogado dólar nele. Foi também um escracho do Levante Popular da Juventude. E o mais recente, os mais recentes, que foi em São Paulo, ao João Dória, que foi um escracho na frente da casa dele também, para dizer que São Paulo não está à venda, porque João Dória quer privatizar São Paulo inteira. Pois é, isso é uma coisa que não está sendo muito divulgada, né? Exatamente, acha que é parquinho de diversão. Ele está achando que a prefeitura é um parque de diversão e que ele pode vender os brinquedinhos, tudinho. Então, o Levante foi lá e escrachou o João Dória também na porta da casa dele. E isso teve uma repercussão bastante grande lá em São Paulo, em todas as mídias. Até um dos companheiros da gente foi preso injustamente, acusado de pichar a parede do João Dória. E ele não pichou a parede do João Dória. E o outro escracho também, que foi muito recente, foi o presidente do Senado lá no Ceará, que também foi na frente da casa dele, com toda essa aparelhagem que a gente tem, que é batucada, que é faixa, panfletagem, as próprias músicas também, né? E as falas também, que a juventude ela não só canta, não só dança, não só faz faixa. A gente também fala, a gente também consegue dialogar com as classes mais... vamos dizer assim, os mais intelectuais. A juventude não é burra, a juventude ela sabe dialogar com todas as classes, com todas as faixas etárias. Então, foi lá no Rio Grande do Sul, né, que jovens estavam meio que aleatórios aí da vida, sem saber como podiam estar se organizando para estar defendendo algumas causas lá. E aí eles iam que no MST, que é o movimento que defende as causas do campo, do projeto popular, estava tão presente, mas como é que a gente podia unificar o campo e a cidade? Como é que a gente podia estar trazendo uma juventude que ela desse esse processo de unidade? Então, essa ligação do Levante com os movimentos do campo surge a partir do momento que jovens do Rio Grande do Sul
decidem se organizar e tentar unificar a cidade e o campo. Então aí surge o nome do Levante Popular da Juventude também, com esses jovens que estavam tentando se organizar através de um movimento da pastoral da igreja, né? E aí eles se organizam e começam a apoiar as causas tanto da cidade como do campo. Eles dão esse processo de organização nas lutas, mas com o MST, com o MPA, com os movimentos do campo, que dão um apoio total a essa juventude. E aí eles começam a se organizar dentro da periferia, que é um trabalho muito bonito que a gente tem como juventude. A gente leva cultura que aqueles jovens não conseguem ter por conta da nossa conjuntura, por conta dos políticos que não levam isso para eles, por isso que vão para levam outros rumos aí da vida, por não ter como se ocupar, porque se vai para a escola não tem alimentação, né? Porque eles também precisam, muitos desses jovens vão para até comer e quando chega não tem, então eles ficam no bairro sem fazer nada. E aí o Levante, ele leva essas atividades para essa juventude, de chegar a politizar esses jovens e dizer, vamos se organizar, vamos tentar pegar essa arte, porque a periferia ela é rica em arte, a periferia ela é rica em cultura e os políticos simplesmente fecham as portas para essa juventude. Uma juventude que tem vontade de fazer, que tem vontade de lutar, que tem vontade de mostrar aquilo que muitos não veem, entendeu? Fecham os olhos para essa juventude. E aí a gente leva não só o grafite, não só a agitação e propaganda, como até os nossos cursinhos que a gente vem levando dentro das comunidades, que são a juventude, que são a juventude que não tem oportunidade, realmente é uma juventude esquecida. E aí, para a gente derrubar essas barreiras da universidade, a gente vem com esses cursinhos populares, que são gratuitos, né? E que são professores que nos apoiam, que são os próprios alunos das universidades que vão dar aula. E aí, a nível nacional, né, o Levante está com vários cursinhos. Então, esses cursinhos, ele vem para ocupar lá a periferia, mostrar que a gente vai conseguir, sim, levar os LGBTs para dentro da universidade, a mulher, o negro, o jovem da periferia, e a gente vai quebrar todas essas barreiras aí que a universidade não vem dando essa oportunidade, né? Na questão não é nem a universidade, é os nossos políticozinhos aí que não nos ajudam. Vocês lembram quando foi fundado? Quando houve isso no Rio Grande do Sul? Foi em 2011, não foi? 2012 foi nacionalizado. Nacionalizado foi 2012. Bem recente, né? O Levante ele só tem 5 anos. Aqui no estado de Alagoas a gente tem 1 ano e meio. A gente pode se dizer que 1 ano e meio. Faz 2 anos no final do ano. Faz 2 anos no final do ano. O Levante aqui em Alagoas. Mas ele já vem ocupando muitos espaços aqui em Alagoas. A gente teve presente nos processos de ocupações, inclusive aqui em Arapiraca, que a gente conseguiu estar por dentro. A gente está tendo muita organização dentro da UFAL. O pessoal está muito firme lá, até com nossos coletivos de mulheres, de LGBTs. Aqui também? Aqui ainda a gente está na Maceió, construção, mas em Maceió o Levante ele vem com bastante trabalho dentro da periferia e na cidade. Também temos trabalho voltado para o campo, para a juventude camponesa, junto com o MST. A gente está presente. Hoje o MST ele lança a campanha Sim, eu posso. Sim, eu posso. Inclusive nós do Levante também estamos com eles nessa atividade aí e ocupando esses espaços. Em Maceió. Aqui a gente também está ocupando espaço no Sertão. A gente já está em Paulo Afonso, né, também na Bahia. Tudo voltado aqui em Alagoas. Então no Sertão também está bem forte o Levante. Ele está fazendo muito trabalho bonito lá no Sertão. Só aqui em Arapiraca que a gente ainda está em construção. O Levante vem construindo aqui em Arapiraca aos poucos, mas já a gente está
ocupando, né? Que é como a gente diz, o levante cresce, o levante ocupa. Porque tá tão, a gente começou tão pequenininho que a gente já tá. Nosso terceiro acampamento, a gente levou 7.000 pessoas, 7.000 jovens do campo e da cidade e da periferia. E também a gente botou no nosso ato, lá em Minas Gerais, só a Juventude do Levante, foram 10.000 jovens nas ruas, ocupando as ruas de Minas Gerais. Mas a gente tá aí, né? Vocês falaram já sobre a organização, né, um pouco. Ele tem essas 3 frentes que vocês já falaram. Tem os coletivos, tem o que foi mais que vocês disseram também? Nossas células, né? Tem a gente é organizado por célula. Sim, e essa organização em células? Existe um diretório nacional, assim, um norteador nacional para todas as células? E sobre tomada de decisão, a curiosidade é como são tomadas as decisões principais do partido, ou do partido não, do movimento, né? Que eu vi entrevistas do partido. Mas, então, o Levante, ele não tem uma hierarquia, então não possui um presidente e um vice-presidente. Nós temos coordenações que são, podemos dizer que são rotatórias, de certa forma. A partir das células até a nossa coordenação nacional. A coordenação de célula é feita por um companheiro e uma companheira e eles não tomam as decisões. Eles fazem as reuniões e tudo é decidido coletivamente. Os coordenadores servem mais para, vamos dizer assim, para passar as informações para a instância superior. Por exemplo, da coordenação da célula municipal, os coordenadores vão participar da reunião estadual. São os coordenadores de todas as células do estado que formam a coordenação estadual. Assim, quando tem mais de uma célula no mesmo município, existem os coordenadores municipais. Quando só tem uma célula no município, aí os coordenadores da célula, que participam da coordenação estadual, entendeu? Tem um coordenador de célula, um coordenador municipal, e a coordenação estadual, que é composta por todos os coordenadores de todas as células. Tá entendendo? Então, os coordenadores eles já estão automaticamente nessas outras instâncias superiores. Exatamente, né? Exatamente. Aí, a partir da coordenação estadual, são tirados os coordenadores que vão representar o Estado na coordenação nacional. Tá entendendo? Então, não existe uma hierarquia e uma coisa de só é tomada decisão com companheiro X ou companheira Y. As decisões são tomadas coletivamente, são acordos coletivos feitos a partir das células, a partir da nossa base, e eles vão passando a partir das instâncias. É decidido na célula, da célula vai passar para o estadual, o estado vai decidir e vai levar para a nacional. Então, quando há uma necessidade de posicionamento nacional, a nacional solicita que seja resolvido nas células, posicionado para poder chegar lá. Exatamente. Né? E só nacional que não é automática a coordenação participar, né? Que tem a seleção. Até a estadual, isso. Todo coordenador de célula já participa, né? Exatamente. A escolha dos coordenadores nacionais, das pessoas que vão representar o Estado nacionalmente, é feita também coletivamente durante as reuniões de pessoas que têm maior disponibilidade, que têm um maior engajamento no movimento, entendeu? Dessa forma. E não com pessoas que mandam e desmandam no movimento. Até porque se acontecer isso dentro do movimento, a gente tem que pegar aquela pessoa que está com pensamento hierárquico, a gente vai conversar com ele e vai dizer, não é assim. A gente tem que ser humilde, a gente tem que conversar, porque aí a gente acaba saindo do processo de coletividade, que é algo que a gente prega muito dentro do movimento. Que a gente tem que ter esse processo coletivo, as nossas demandas têm que passar, tem que ser rotatório o tempo todo. Então a gente vai conversar com essa pessoa. A gente tenta, como movimento, ser bem amigo dos militantes da base. Então a gente consegue dialogar de uma forma muito boa como movimento. Então a gente, se vê alguém querendo ser mais que o outro, a gente vai conversar. Não, companheiro, não é desse jeito. Vamos tentar ver como é que pode estar resolvendo isso. Mas a gente não tem esse posicionamento
de um ser melhor que o outro, porque senão acaba com nossa essência de coletividade dentro do movimento. Porque o coordenador, ele não é uma pessoa mais importante do que aquele militante da célula que não tem alguma tarefa. O coordenador é apenas uma pessoa que tem uma tarefa a mais dentro do movimento, entendeu? Ele tem uma responsabilidade a mais que o outro, mas ele não é melhor que aquela pessoa e ele também não é vitalício ali. A partir de algum momento, a coordenação vai mudar, as decisões vão começar a ser tomadas por outras pessoas, porque cada vez mais o Levante vai crescendo, então não tem como a gente ficar ali sempre com aquela mesma coordenação, aquele povo não sei quantos anos já que está naquela coordenação. Tá entendendo? Sempre tem que ter essa rotatividade para que todos entendam a sua tarefa, o quão importante é dentro do movimento. Porque a importância dos militantes do Levante é igual para todos. Não tem porque o fulano é o representante do Estado lá na Nacional, ele é mais importante do que um militante que está entrando hoje, está conhecendo o Levante hoje. Não é. Ele é só uma pessoa que tem uma tarefa a mais. E que daqui a algum tempo, esse militante que está entrando hoje pode ter essa mesma tarefa. Então é só questão de responsabilidade, é só questão de uma tarefa a mais. Então eu acho que essa é muito a essência do Levante. Tratar as decisões com horizontalidade, nunca na vertical, porque senão não seria um movimento social, não seria o que a gente quer para a nossa sociedade, de forma geral, né? Dessa questão da horizontalidade, a gente vai manter um olhar sempre para as particularidades de cada militante, de ver aonde cada um vai se destacar melhor, para não pegar e dizer assim, a Ingrid ela vai ser diretora de marketing de não sei o que, se ela é melhor como agitação e propaganda. Ter um olhar para cada um, particularmente, de onde se encaixa, de onde se sente mais confortável. Porque, de certa forma, nessa vida de militância, a gente sabe que muitas vezes ela transpassa a nossa vida pessoal. Então, se você faz uma coisa que você não se sente confortável, você não vai querer estar ali. Você não vai querer construir nada. E de certa forma é um trabalho voluntário, né? Exatamente. Aí se você fica fazendo uma coisa que não está lhe agradando, a tendência é você se afastar no tempo, né? Deixar de fazer, sair do grupo. Exatamente. Então é esse cuidado que a gente tem com cada um e cada uma que está junto conosco, porque a gente trabalha sempre na horizontalidade. Quanto ao posicionamento do Levante em relação a outros grupos, com os outros movimentos estudantis, tem por aí, já que o Levante não é necessariamente um movimento estudantil, mas uma das suas frentes de atuação é justamente essa, né? Assim, ele é também, né? Não é que ele não é só, né? Ele é também um movimento estudantil. É um dos nossos, das nossas frentes, é o movimento estudantil. Que aqui em Alagoas a gente está ocupando o movimento estudantil agora também, né? A gente vem do nosso primeiro processo da UNE, do CONUNE no caso. Nosso primeiro processo de CONUNE foi agora, aqui no estado de Alagoas. Mas nacionalmente a gente já estava ocupando esses espaços. Sobre nossa relação com os outros movimentos, eu acho que é uma relação de unidade. A gente preza muito pela unidade, porque a partir do momento que a gente defende o nosso projeto popular, a gente abraça esses movimentos, entendeu? Independente do que ele possa trazer. Porque assim, Carlos, a gente luta pelas mesmas causas, a gente quer estar nesse processo de unidade, porque a direita está aí crescendo, o Bolsonaro está vindo aí, e a gente tem que estar nesse processo de unidade, compondo a Frente Brasil Popular, que foi algo meio que polêmica dos movimentos, teve união, não teve, que a gente criticou a majoritária da UNE, mas a gente também tem que entender que o Levante compõe a Frente Brasil Popular, e é onde tem movimentos do campo, partidos nessa frente, que é algo que a gente se organiza como esquerda para estar na luta, para estar fazendo os nossos atos, para estar vendo como a gente pode estar se organizando nas nossas lutas diárias, como é que a gente pode estar vendo a nossa conjuntura, para a gente estar aí fazendo esse processo de unidade.
Então, o Levante em si, ele não tem meio que intriga, ele não quer picuinha com movimentos, ele quer a unidade, que é isso que a gente vem pregando bastante, que é o nosso processo de unidade aí com os outros movimentos. A gente está aqui para dar as mãos uns aos outros e fazer a nossa luta, ocupar as ruas, ocupar as praças, junto com os outros movimentos que estejam aí para combater a conjuntura, esse retrocesso aí que a gente vem vivendo. Então a gente está aqui para dar a mão a todos e todas, não tem esse lance aí de polêmica, picuinha. Inclusive eu queria ressaltar essa questão de quando a gente fala de que a gente consulta a nossa base, houve muita polêmica em dizer que quando a gente quis compor a chapa Frente Brasil Popular, a gente não consultou a nossa base. E foi algo que a gente mais fez, foi ter consultado a nossa base, que é como a gente falou, o Levante ele vem de baixo para cima e não de cima para baixo, entendeu? A nossa base, ela tá por dentro de tudo, é o comando do nosso movimento. Então a base foi consultada, a gente quis não se isolar, mas sim compor a nossa Frente Brasil Popular, junto com os movimentos do campo, entendeu? Porque a gente faz essa unidade com o campo e a cidade. Então a gente não pode esquecer dos nossos companheiros e companheiras do campo, que já são esquecidos. Então a gente não quer criminalizar movimento nenhum, e sim abraçar eles e dizer, não, a gente estamos prontos para unir força e unidade sempre na esquerda, entendeu? Para a gente poder estar derrotando esses retrocessos aí. Eu acho que só de mão dada. É uma questão de sobrevivência até, né? Não é nem para conseguir conquistar coisas novas, é só para sobreviver. Porque o Levante, ele tem muito isso, da crítica e autocrítica. A gente faz os nossos militantes fazer a crítica, a gente tem a nossa autocrítica diária, entendeu? Como é que eu posso estar me comportando? Porque a gente também não pode responder por todos os militantes, né? E se a gente responde pelo movimento, mas não por militante. Mas, diante dos movimentos estudantis, a gente está aqui para unir forças, a gente está aqui para unificar, a gente prega a unidade, porque a gente está compondo. Inclusive eu até aproveito para convidar o pessoal aí do movimento estudantil para ocupar a Frente Brasil Popular, a gente tocar a Frente Brasil Popular aqui em Arapiraca, em Maceió, que é algo que a gente já está ocupando e que vem tocando. Maceió é a Frente Brasil Popular, junto com nossos companheiros do campo. Queremos estar trazendo aqui para Arapiraca, e a gente faz esse convite aí para a gente tá unindo as nossas forças e botando nossos atos, nossas lutas em frente, né? Com unidade. E é isso. Vocês não têm vinculação com partido político, né? Mas como vocês veem os principais nomes assim, dos principais partidos de esquerda? O PT, PCB, PSTU, que deu um racha agora, né? PSOL, PCdoB, PPS. Tem alguma coisa a falar sobre algum deles? Sim, posicionamento? A minha visão é que a nossa aproximação com os partidos políticos é mais nessa questão da construção da unidade da Frente Brasil Popular, mas que o Levante ele tem uma aproximação um pouco maior com o pessoal do PT e de outros partidos, mas sempre os que sigam a nossa mesma linha, né? Porque não é porque é partido de esquerda que é a mesma coisa que a gente pensa, não quer o projeto popular para o Brasil. Então, é mais uma afinidade de pauta, né? Do momento, inclusive, né? Se o partido de repente começar a defender coisas diferentes, não há um compromisso necessariamente de se manter próximo. Exatamente. De certa forma, nós somos um movimento social, mas a gente tem que visualizar que nós também estamos dentro da política. Então, na política a gente faz alianças pontuais. Então, não tem porquê nós, enquanto entidade, continuarmos apoiando algo que não cabe nas nossas pautas, que não é o que a gente acredita. Então nós não temos essa obrigação com partido nenhum. Hipoteticamente, né? Se a gente vê que as pautas do PT sejam as nossas pautas, a gente vai apoiar o PT de certa forma. Quem quiser, não é obrigado todos os militantes do Levante Popular da Juventude apoiarem o PT. Nessa questão até da eleição agora do Lula. Não é obrigado que todo mundo vote no Lula, que todo mundo vote no Boulos, que todo mundo vote no Ciro. Cada um vai seguir a sua linha política.
A gente deixa os militantes bem autônomos para isso, entendeu? A gente estuda, a gente politiza os jovens, a nossa juventude, porém, eles que têm a decisão deles. É como eu digo, começa de baixo para cima. Cada um tem o seu posicionamento e o Levante, ele dá essa liberdade para a juventude, entendeu? A gente conversa, a gente tem as nossas rodas de bate-papo, os nossos momentos de estudos também, porém o militante ele tem autonomia para o que ele quer defender aqui. O Levante Popular da Juventude é campo popular na Uni, não é majoritária. A nossa linha de pensamento continua a mesma. E nós entramos com a vice-presidência fazendo oposição à presidência ainda. A gente não está lá. Inspirado por Michel Temer, não, né? Não. A gente não está lá para ser conivente com todas as práticas que for decidido pela presidência. A gente vai estar lá para pautar uma educação popular, para enegrecer a universidade, para colorir a universidade. Então, nós entramos na chapa da frente, mas como campo popular, com as nossas propostas desde a campanha. A gente não mudou, a gente fez uma unidade congressual do que estava posto naquele momento, porque quem estava lá no Congresso e quem pôde acompanhar na live do Facebook, as votações das pautas no dia anterior à eleição da gestão, pôde observar que tiveram um racha enorme da própria esquerda nas votações. Tiveram 6 teses de conjuntura, tiveram 4 teses de educação. E tinha direita, a direita estava lá. E lá tem segundo turno nas votações? Não. O risco desse tipo de racha é nesses momentos, de não ter segundo turno, porque aí corre o risco de nenhum desses ganhar. Exatamente. E tendo segundo turno, né, a tendência é que algum chegue, né, no segundo turno. E aí junta de novo. O racha da esquerda estava muito evidente. O CONUNE ele é sempre um congresso que não se sabe o que vai acontecer. Mas esse ano, pelo que a gente estava conversando com as pessoas que já têm mais experiência com o CONUNE, era que estava ainda pior, porque cada vez que era votado uma pauta, era apresentado muito mais teses do que as próprias entidades que estavam lá. Se a gente fosse avaliar, o PSOL estava lá dividido entre Juntos e Rua, e era o mesmo partido. O PCB estava lá isoladinho no cantinho, assim. O PCR do outro lado. A oposição de esquerda estava dividida. Então, quando um campo se divide, o que é que a gente pode esperar de um congresso como esse? De tamanha importância, que é o Congresso da UNE. Que é de lá que saem as pautas para as jornadas de luta das universidades. Que é de onde começa o movimento estudantil, na sua maioria das vezes. Né? Então, o campo popular, ele continua fazendo oposição à majoritária e fazendo oposição à oposição da esquerda, né? Como foi dito por alguns, nós não nos bandeamos para a majoritária, nós não somos majoritária depois de ter criticado. Não, nós somos campo popular da mesma forma. Tem algumas perguntas rápidas aqui, né? Primeiro, o que aconteceu com a Dilma? Foi um golpe na visão do Levante? Foi golpe. Com certeza foi golpe. Teve golpe sim. Sem dúvida. E fora Temer? Fora Temer. Continua. Mesmo isso podendo significar um vem Maia? Fora Temer. Fora Temer. E direta já. Direto já, né? Para o Brasil avançar. Certo. Para concluir, uma pergunta que tenho feito para os outros grupos, né? É o seguinte: imagine um futuro onde o Levante conseguiu crescer, se tornar realmente a força mais relevante do país, consegue uma mobilização enorme, consegue empreender tudo o que quer, assim, na prática, certo? Como seria o mundo, a utopia Levante, né? Como seria o mundo desse jeito? Que esse é um exercício assim, de imaginação, né? De tentar imaginar como seria o futuro, que ajuda às vezes a pessoa a entender os ideais, né?
do grupo. Tá entendendo a proposta? Né? Como seria o mundo utópico do Levante? Seria socialismo implantado, né? Projeto popular para o Brasil, uma educação de qualidade na periferia e no campo também, com trabalho e direitos garantidos para o trabalhador. Reforma agrária já. Reforma agrária, sim, não podemos esquecer. Aqui no Brasil, né? Não mudaria muito em termos de ser, de ter capital, de ter empresas, mas seria bem mais igualitário, né? Bem mais garantista de direitos, né? O Levante, na verdade, ele já faz a gente, os militantes, nós militantes, meio que vivenciar isso, né? Essa utopia e Levante, como você colocou. Porque, como eu estou dizendo, a gente quer o quê? A gente quer que seja de baixo para cima e não de cima para baixo. A gente quer onde as pessoas possam opinar. A gente quer onde a classe trabalhadora opine. Onde elas realmente possa estar com seus direitos garantidos, onde ela possa usufruir, né, das coisas que vem tendo aí, que esse retrocesso está tirando da gente. Entendeu? Então, eu acho que nós do Levante, a gente meio que prega isso, a gente quer de baixo para cima e não de cima para baixo. Então a gente já vivencia isso dentro do movimento, entendeu? Então o movimento, o Levante, ele faz a gente viver isso, os militantes, e eu acho que é isso que a gente quer. Como movimento de juventude, a gente pensa nisso, a gente sonha com isso, que é onde a base consiga se comunicar com quem estiver no topo, entende? E que não exista, na verdade, esse topo. Acho que a gente prega por isso, o Levante prega que todos possam ser igualitários, entendeu? Onde acabe esses preconceitos, onde acabe o machismo, o racismo, onde a gente consiga dialogar com a periferia de uma forma mais aberta, sem achar que é melhor que eles, e onde a gente possa ver o campo utilizando realmente o que planta, entendeu? Então a gente quer isso, acho que o Levante... uma cultura de latifúndios para uma cultura de trabalhadores de campo mesmo. Então eu acho que o Levante faz isso com a gente. Adeus à monocultura. Isso. Cada atividade, eu não falo isso por ser militante do Levante, mas cada atividade que eu tenho com o Levante eu volto muito emocionada assim, com o que o movimento faz com a gente. Porque a partir do momento que a gente vai para o campo mesmo, que a gente olha e diz, meu Deus, a gente reclama tanto, né? Do que a gente tem e não tem, mas tem pessoas que estão um pouco na pior por conta da conjuntura, e às vezes a gente nem percebe isso, porque a mídia faz a gente não olhar para essas pessoas. Estão na ânsia de apresentar boas notícias para justificar o governo, né? Tá aí, a mídia. Eu queria ressaltar só uma coisa assim, Carlisson, que vem acontecendo muito com a gente do Levante, é que o pessoal fala bem assim, onde é que o Levante arruma tempo para estar fazendo propaganda aí, como é que ele arruma tempo para estar mobilizando as redes sociais? Mas é assim, como eu falei, da mesma forma que a gente tem esse tempo voltado à agitação e propaganda, a gente tem a comunicação. Então, para o Levante é muito importante essa comunicação, ocupar as redes sociais. E a gente tem pessoas para isso, a gente tem um coletivo de comunicação que é voltada só para isso, entendeu? E só um parênteses, né? A gente vê o crescimento absurdo da extrema-direita aqui no Brasil e em grande parte se deve ao uso das redes sociais. Com certeza. Se a gente, enquanto esquerda, não correr atrás também, né? E a fazer uso juventude... da mídia alternativa, né? Já que a grande mídia é monopolizada pelos patrões, pelos donos dos meios de produção e não pela classe trabalhadora. Exato. E aí a gente pode dialogar com a sociedade em si, e eles vão criticar, criminalizar os movimentos por conta disso, por conta da grande mídia, porque a mídia traz isso diariamente, é do Bom Dia da Ana Maria Braga, né, para o Boa Noite do Jornal Nacional. Então, a gente está por dentro de o que a mídia vem fazendo com a sociedade, e nós, como movimento, temos que ocupar a comunicação. Temos que usar a comunicação para a gente, voltada para a gente. Então, o Levante, ele tem essa preocupação, não só em estar dialogando com a sociedade no trabalho de base, mas como na comunicação, ocupando os espaços no Facebook, no Insta, no que for da comunicação. A gente tem pessoas voltadas para isso. E também
o nosso trabalho de base de formiguinha, que a gente se preocupa. Como é a balança do direito? A gente se preocupa em falar o boca a boca. A gente vai para o campo, mas a gente faz o nosso trabalho de base boca a boca, indo em cada casa, indo em cada assentamento, abraçando aí as causas do MST, que a gente tem que sempre colocar em pauta esses grandes guerreiros, essas lutadoras que são o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que eles são uma base assim imensa para nós dos movimentos sociais. São eles que nos inspiram, entendeu? São natos aí, eu os acho guerreiros que já faz natos. um bom tempo que eles são o movimento social mais forte do país, né? Com certeza. Com certeza. E mais perseguidos também. Pois é, como consequência. São bastante criminalizados, a gente vê isso. Mas a grande mídia ela vem aí para derrubar a gente. Então eu volto para aquela questão de se a gente não tiver unidade. É a nossa essência como movimento do Levante, como movimento estudantil, como frente camponesa, frente territorial. Então a gente prega muito isso, essa unidade, porque sem unidade a gente não vai conseguir aí mover esse nosso país. E é isso, a conjuntura está aí para tirar os nossos direitos constantemente. Eles estão rasgando a Constituição na nossa cara e a gente como juventude quer uma melhoria nisso. Então o Levante, ele faz a juventude dele vivenciar isso a cada momento, a cada atividade, a cada agitação e propaganda, a cada comunicação. O Levante faz a gente vivenciar isso, que não é do topo que se inicia, é do baixo para cima, não é com hierarquia, é com rotatividade. Então eu sou muito grata ao movimento por conta de nos fazer vivenciar isso, entendeu? Hoje a gente não pode ter isso, mas dentro do movimento a gente já tem esse trabalho de base que é isso. E a gente espera aí que a gente consiga, né? Tá colocando essas coisas que a gente, como movimento, como organização, já consegue trazer para a juventude. A gente espera aí que vá para, como a gente pode falar na linguagem da periferia, na linguagem da juventude, vá para os grandes, né? Para os adultos. Então, em si, a gente quer isso. Nosso sonho é esse, é trazer, tirar do movimento para a realidade, sim, com certeza. É isso, chegamos no final, né? Vocês querem deixar algum recado final para quem ouvir? Então a gente queria deixar aí para a juventude, dizer para a juventude que sem organização não se tem revolução e que a luta move a vida, né? Que sem a luta a gente não somos nada. E se hoje o que a gente tem foi consequência do que nossos pais, nossos avós conseguiu, que foi derrubando a ditadura militar, que foi dando presente nas lutas. Então, se hoje a gente não fizer tudo aquilo que aconteceu no passado, a gente não tem o que progredir, só retroceder, né? Juventude que ousa lutar, constrói poder popular. Isso aí. Muito obrigado, Miriam e Ingrid, pela conversa, né? Que foi muito boa. E é isso aí. Política faz parte da vida e até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast.